Olá, bem-vinda a esta transmissão online. Quero agradecer à TrendCE por promover a realização deste programa e aos professores Barros Neto, Célio Fernando e Eduardo Fontinelli por se juntarem a este momento e compartilharem seus conhecimentos e visões sobre a economia azul. Também a você que nos assiste, nosso agradecimento pela audiência. Esta conversa foi provocada no âmbito do Iracema Digital, uma entidade que reúne centenas de mentes privilegiadas da economia criativa e que se juntou para formar uma delegação rumo ao Inovativa Economia Azul, um evento online que será realizado nos dias 17 e 18 de maio, ou seja, nesta quarta e quinta-feira. O Innovation Economia Azul é um lab de inovação aberta com foco em gerar networking entre os atores e os setores ligados aos mares e aos oceanos. O evento é online, é 100% gratuito e inclui rodas de conversa para desenvolver iniciativas inovadoras para impulsionar esse nicho e reunir as oportunidades para o presente e o futuro azul. Por isso, agradeço aqui também ao nosso amigo Alci Porto, que comentou um artigo que escrevi há 2 semanas no jornal O Povo, expressando o grande interesse pelo Sebrae no tema. O Sebrae, que é um dos articuladores do Inovativa. E é isso. Uma semana depois dessa provocação, e mais de 25 membros do Iracema Digital se inscreveram no evento, e por conta desse interesse, estamos aqui. Resolvemos fazer este encontro pré-evento para situar a economia azul no contexto cearense. Por isso, chamamos para esta conversa 3 craques nesse movimento em torno da economia azul, ou seja, economia do mar, mais desenvolvimento sustentável. Então, conosco aqui, professor Barros Neto, engenheiro, doutor em administração, professor da Universidade Federal e coordenador do Ceará 2050. Boa noite, professor Barros Neto. Boa noite, Rômulo. É um prazer estar aqui com você e com essa dupla aí para debater e conversar um pouquinho sobre a economia azul. Prazer é tudo nosso, professor. Também conosco aqui, Célio Fernando. Ele é economista, ele é mestre em negócios internacionais e secretário na Casa Civil para a regionalização e modernização do Estado do Ceará. E é, sem dúvida, hoje um dos mais importantes articuladores público-privados em torno da economia azul no Ceará. Bem-vindo, professor Célio. Obrigado mais uma vez aí por essa oportunidade aqui, que está reunido aqui com o professor Eduardo Fontinelli, amigo de grandes jornadas, né? E também o professor Barros Neto, de jornadas mais recentes aqui no Ceará 2050. E você, Romulo, que tem sido um grande amigo nesses últimos 20 anos também, a gente conversando, né? Sobre um tema tão interessante. E na minha linha, sempre eu puxo isso, que combina também a ciência, a tecnologia, a inovação e a sustentabilidade, mas, para mim, sobretudo, a espiritualidade. Eu acho que é muito bom quando eu converso sobre a economia do mar, sobre vários aspectos. A gente percebe que você é não somente um conhecedor, mas um apaixonado pelo tema. E para completar esse nosso time, aqui conosco o também professor Eduardo Fontinelli, que é economista, doutor em economia, ele é professor da UFC e coordenador do Núcleo de Estudos em Economia do Mar, o NEMA, da FEAC e UFC. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Barros Neto. Célio Fernando, que é de longas datas, um dos pioneiros do Ceará nessa questão da economia do mar. E vai ser um prazer da gente fazer esse debate e ampliar cada vez mais esse tema tão instigante, promissor e conflitante, né, para a economia do Ceará. Um abraço a todos. Obrigado, professor Eduardo. E vamos começar, então. A gente pensou aqui, temos um público de diversas formações, de diversos níveis de informação sobre a economia azul, e aí eu gostaria de fazer uma primeira rodada de perguntas, e começando com o professor Barros Neto. Basicamente, antes de entrar no tema, de falar sobre economia azul, eu queria pedir, né, a ele e aos demais que, em poucas palavras, bem sinteticamente, que nos digam, na sua visão, o que é economia do mar, ou economia azul, e qual é a sua ligação pessoal, né, ou profissional com o tema. Então, começando com o professor Barros Neto. Bom, Rômulo, a economia azul, a economia do mar, né,
né, uma nova vertente, não vou nem dizer nova vertente, né, mas uma nova visão que se tem sobre o mar, né? Muitas vezes se tem o mar única e exclusivamente o turismo, a pesca, né? E às vezes, muitas vezes a pesca, principalmente no Brasil, ainda uma pesca mais de subsistência, né? E a economia do mar é muito mais ampla do que isso. Tem a pesca, tem o turismo, mas tem também os minerais, né? Tem a energia gerada a partir do mar, né? Tem o espaço em que você tem ali para usar né, para turismo, para desenvolvimento. Então, assim, é um grande espaço, né, principalmente para nós aqui, que temos 500 quilômetros, né, mais ou menos de mar, né, explorar isso aí, obviamente, de forma sustentável, né, mas de gerar riqueza a partir do que tem tudo ligado ao mar, né? Então é isso que a gente vê, né? E ele é uma das 10 cadeias, né, produtivas do qual o Ceará 2050 se apoia, né, a economia do mar. Então é um dos caminhos pelo qual o Ceará pode se desenvolver nos próximos 30 anos. E a sua ligação com a economia do mar está diretamente associada ao Ceará Ao Ceará 2050. 2050, né? Ao Ceará 2050. Perfeito. Professor Eduardo, o que é, como economista, o que é a economia do mar e qual a sua conexão com o tema? Bom, eu acho que continuando o que o Barros Neto comentou, a gente remete à questão da economia do mar e, sobretudo, o tema economia azul, né? É como se fosse a economia do mar sustentável, né? Buscar o equilíbrio entre essas novas atividades econômicas, né? Dentro de uma capacidade de longo prazo, né? Para suportar a atividade dentro de uma forma resiliente e saudável, né? Então, a partir dessa década de 2020 até 2030, a ONU definiu como a década, né, da ciência oceânica, e eu vejo, particularmente no Ceará, né, o mesmo pensamento que ocorreu com o Pacto das Águas, que tivemos nos anos 80, em que o Ceará realmente inovou com a construção de todo esse planejamento de recursos hídricos. Então, a oportunidade que o Estado do Ceará tem até 2030 é de ser um Estado realmente inovador dentro dessa política de gestão desses recursos, né? Fazer um pacto de águas marítimas, né? Pensando também a região costeira, né? que realmente se insere dentro dessa economia do mar. Então, eu vejo oportunidades aí, desde a época do plano Fortaleza 2040, que eu tive a oportunidade de trabalhar, me lembro bem das reuniões com o Célio, e do próprio Ceará 2050, né, trouxeram essa discussão no nível mais de planejamento, e agora a universidade busca, né, a partir de estudos na área de ciências sociais aplicadas, né, no nosso núcleo de estudos em economia do mar, tentar desenvolver mais essa área. Então, nossa ligação, tanto do ponto de vista de projetos ligados à Fortaleza, como ao Estado do Ceará, advém essa minha ligação com o tema. Além dessa, eu lembro também que o professor Eduardo cuidou da parte de economia, né, do zoneamento ecológico e econômico na zona costeira, e que é uma componente também importante para a economia azul, né? E, fechando essa primeira pergunta, né, em Portugal, me lembro, Célio, a gente falava, enfim, Portugal trouxe o exemplo de hipercluster de economia do mar. Eu vi agora o Canadá recentemente chamando de supercluster, ou seja, uma coisa gigante, né? Nessa perspectiva, para você, secretário Célio, o que é a economia do mar e qual é a sua conexão com o tema? Bom, eu vou falar aqui, eu estava pegando Azul da Cor do Mar, né? Que é uma canção do Tim Maia, né? Eu achava bonito que Grande ele Tim Maia. ver na vida algum motivo para sonhar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Para mim é um sonho, se você quer uma conexão, né? No momento em que a gente discute Ceará Azul dos Verdes Mares, até na poesia, na literatura, né? Verdes Mares Bravios, do José de Alencar, e a gente começa a ter uma erudição até. O estado do Ceará toda a vida foi de costas para o mar.
Essa é uma lógica. E a gente acabou redescobrindo esse olhar nessa visão, como você falou, do hipercluster. O hipercluster é um debate em Portugal, você sabe, desde 2005, abrindo aí várias vertentes, né, que a gente vai poder discutir ao longo do tempo, mas a gente não fala só sobre da pesca, né? Antigamente a economia do mar, pesca e etc. E essa ideia abre um pouco mais. No estado do Ceará, quando a gente falava, Eduardo se lembra, Fortaleza 2040, discutia já os cabos transoceânicos, né, que é uma coisa muito importante para a gente debater. Hoje a gente fala assim de energias offshore, mas entendendo até o Power Line Cable, para poder entender que tem que ter comunicação de dados e transmissão de energia. Então, isso é uma visão que a gente sabe trabalhar os cabos dentro do mar. Não é só isso, é turismo, é o esporte náutico, todos os portos, é a navegação de cabotagem, a navegação transoceânica. São tantos os atributos, por isso a palavra hipercluster ou supercluster, né? Ou vários arranjos produtivos locais que se conectam. Então, quando a gente está falando da economia do mar, a gente está falando dessas várias conexões ou interconexões e interdependências que existem nesse manancial fantástico que é o mar. E lembrando que tudo isso tem que ter um ordenamento, é por isso que a gente começa a falar de maneira mais sistêmica. Tem complexidade? Tem, mas a maneira sistêmica de olhar isso aí é entender. E algumas coisas que são costeiras, o professor Eduardo, que trabalhou muito fortemente nessa área, a questão dos mangues, né, que são o berçário dos oceanos. Então, a gente falar de mangrove, falar sobre tudo isso, é também entender esse processo. E por que a economia do mar agora, ou economia do mar mais sustentabilidade, para a gente poder falar dessa economia azul, ou Amazônia azul, ou a nossa economia azul, entendendo que nós estamos atravessando um momento muito pesado de um olhar para o futuro sobre as mudanças climáticas, e a gente olhar o mar é olhar para 30% da captura do dióxido de carbono. Mas isso não é suficiente, a gente sabe que isso tudo traz acidez também e que podem comprometer o bioma e o bioma marinho com a sua fauna e flora. Então, são muitas coisas aí, Romulo. Eu acho que dá para a gente conversar bastante, até mais do que uma hora para começar essa conversa. E é bonito aí quando a gente olha o 2040, que teve um belo início, depois rotas estratégicas lá na Federação das Indústrias, o Ceará 2050, ou seja, a gente está olhando esse médio e longo prazo já há algum tempo, nos últimos 10 anos, de uma maneira que eu chamaria até como é que a gente coloca, assim, acho que no estado da arte, né? Eu acho que o termo é isso, estado da arte das discussões. O Ceará não é à toa que está debatendo com o mundo essa discussão. E temos, né, Rômulo, e isso pode abrir depois, é o único estado do Brasil a ter um planejamento espacial marinho. É um estado também que no Pacto Global, que você também faz parte, Rômulo, fala dos Blue Keepers, né, os guardiões do oceano. O Ceará, nos movimentos que participa do Pacto Global, também guardião do oceano. Então, acho que é um comecinho para poder a gente depois botar o molho. Tá bom? Eu não vou nem perguntar a sua conexão com o oceano, porque é um mar de conexões. Enfim, eu tenho acompanhado aí. Quem não tem acompanhado o seu trabalho de conexão com o mar? Eu queria voltar ao professor Eduardo. O secretário Célio trouxe porque a gente esse programa não é sobre economia do mar, é economia azul, né? E a questão da sustentabilidade, ela permeia a discussão econômica, ou seja, é econômico o que é sustentável, aquilo que pode salvaguardar os interesses atuais e interesses futuros. E como foi apontado, nós temos aqui diversos momentos do desenvolvimento da percepção de economia do mar ou de economia azul no estado do Ceará. E aí, como foi dito, nós tivemos o Ceará 2040, desculpa, o Fortaleza 2040, depois o Ceará 2050, o Rotas Estratégicas da Federação das Indústrias, e agora temos um núcleo, né, para além do muito conhecido Labomar, em termos de ciências marinhas, a Universidade Federal traz um núcleo de estudos em economia do mar. E a gente já vai falar de futuro, mas de presente, lá no núcleo, o que setores hoje são a vocação atual da economia do azul, da economia do mar? Eu pergunto porque quem está nos assistindo
às vezes não está ligado diretamente a essa economia azul, mas está ligado à engenharia, está ligado às ciências sociais, às ciências biológicas, e pode enxergar uma oportunidade econômica nessa nova dimensão econômica. O que é economia? Que setores hoje nós poderíamos traçar no Estado do Ceará como a vocação do presente? Ou seja, onde é que hoje o Estado do Ceará faz a economia do mar? Rômulo, assim, nós temos, assim, apesar da dimensão da nossa zona costeira e a extensão marítima que nós temos, né, a gente não pode deixar de citar as atividades tradicionais que o Estado do Ceará, em termos de exportação de pescado, hoje domina o país, né, que nós temos que realmente manter esse tipo de atividade como uma relação muito antiga, né? E que tem que encontrar recursos e apoio para essas atividades. Agora, alguns setores emergentes ainda estão em desenvolvimento, mas que promovem o Estado um certo ineditismo dentro das próprias energias renováveis, né? A energia eólica offshore, né? Atualmente, nós estamos com um projeto de desalinizadora da CAGES com outros parceiros. Eu acho que é um projeto extremamente inédito e busca de um problema que nós temos secular da questão da água, mas que a gente tem que buscar algumas alternativas para o futuro, né? É claro que essas experiências de dessalinização da água do mar, em alguns países já é realidade, né? Mas no Brasil, o Ceará seria um pioneiro, né? Além de citar, né, a própria lei do mar, o planejamento costeiro marinho, todos esses conjuntos de projetos e envolvidos, né, que englobam aí um conjunto de atores, né, tanto de organizações, de empresas. Nós temos uma Câmara Setorial ligada à economia do mar, nós temos o apoio da FIEC, né, da ADES, nós temos o programa Cientista-Chefe, que engloba não só a pesca e a aquicultura, mas envolve o meio ambiente, recursos hídricos, infraestrutura, né? A universidade tem ainda participação, né, dentro do programa do Ceará 2050. Então, assim, a gente vê uma série, sem falar da biotecnologia, da questão das informações, dos cabos submarinos, que vão, né, atrelar, vão juntar esses setores mais importantes. E a gente sabe que, historicamente, sempre quando fala de ciências marinhas, né, a gente sempre vê do lado mais da biologia, da engenharia de pesca, e a gente sempre sentiu falta das ciências sociais aplicadas, da economia e da gestão, para tratar desses temas, né? E, como você bem falou, a questão da sustentabilidade engloba não só a questão do crescimento econômico, mas a gente tentar harmonizar o interesse do desenvolvimento da energia eólica offshore com outros setores tradicionais, como da pesca e o turismo, né, vão buscar um interesse cada vez maior da gente estudar esse dilema, né, entre crescimento econômico e sustentabilidade. E eu acho que a universidade pode apoiar, de uma certa forma, bastante no desenvolvimento dessas pesquisas, né, cada vez mais interessantes para o público, né? Mas, antes de tudo, é conceituar. A gente vê uma discussão, né, que vem em franca expansão sobre a economia do mar, parece um pouco quando se discutiu muito sobre a economia criativa, em que havia uma falta de definição conceitual do que são os setores e atividades ligadas à economia criativa. Tanto que as pesquisas que tentam mensurar o PIB da economia do mar colocam alguns setores tradicionais que não basicamente são voltados à economia do mar, como o serviço de alojamento e alimentação, né, que são ligadas ao turismo, mas é claro que no estado do Ceará são dominados a presença principal na zona costeira, né? É importante frisar. Mas
que a nossa participação, quer dizer, da universidade, deve em busca realmente de buscar esse mapeamento, né, dessas potencialidades, mas, sobretudo, tentar buscar uma discussão, né, em torno de uma harmonia, né, em busca dessa sustentabilidade, Uhum. dentro do tripé dessa sustentabilidade. Professor Barros Neto, o 2050, enquanto estudo, ele tem uma fase de diagnóstico para depois fazer uma proposta de prognóstico para daqui a 20, 30 anos. Ainda vamos ficar na fase de diagnóstico. A gente viu que nos últimos 20 anos você teve em alguns setores uma grande transformação na economia do Ceará. Eu escrevi há uma semana atrás, quem diria, há 20 anos atrás tinha gente que achava absurdo vender vento, né? E hoje o Ceará é um dos líderes brasileiros em ganhar dinheiro com vento, ganhar dinheiro com o sol. Nesse diagnóstico que foi feito no Ceará 2050, nesse percurso, nós vimos algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o Ceará não tinha pesca de atum. Hoje, o Ceará é uma realidade enquanto pesca sustentável, né, de atum. Por exemplo, a parceria entre o Porto de Roterdã e o Porto do PC é uma realidade, né? A projeção que se faz de futuro, enfim, ela é bastante robusta, mas ela tem uma consequência presente, né, na aproximação entre Roterdã e o Porto do PC. Eu lhe pergunto, na fase de diagnóstico do Ceará 2050, onde é que está a economia quais são os setores que realçam a atual vocação do Estado do Ceará em economia do mar? Quais são onde é que está a nossa economia? Bom, se você quer os setores, a relação com a economia do mar, né? Não é o Isso. todo. Com a economia do mar, qual é o diagnóstico hoje? O Ceará de hoje, quais são os setores de economia Não, do mar? hoje você tem, quando você fala aí, você tem o setor turístico, né? Que é um espaço, né, de usar aquele ali. Nós temos a pesca, temos a mineração, né? Hoje já há vários estudos que mostram a Mas fora capacidade. o petróleo e um pouquinho de Fora gás, petróleo, mas nós não temos outros, né? exploração ainda, ou temos? Isso, exploração do próprio espaço, né? Nós temos lá, por exemplo, a riqueza das algas que se usa pouco, né? Que é um espaço que se pode, né? Questão medicinal, questão de cosméticos, né? E outros usos, né? Temos também o que está sendo discutido aí é a questão das energias offshore, né? Que isso é lá, a gente também discutiu, né? Tanto essa questão da transição energética, que é um fato pelo Uhum. qual nós estamos passando e que nós vamos ter que chegar do outro lado, né? Então a economia, ela está ligada muito a esse, né? E até pode ser assim, um mercado secundário seria a infraestrutura, né? Então hoje, para se fazer todo esse uso sustentável, você vai ter que ter um investimento ainda muito alto em infraestrutura para poder fazer isso, né? Então também, quer dizer, por tabela, você vai ter um mercado para as empresas de infraestruturas, né, prestarem esse tipo de serviço, né? Então eu vejo essas grandes vertentes aí, né? E outra coisa muito interessante, que é a própria exploração sustentável do espaço, né? Então as pessoas estão cada vez mais querendo espaços em que você, né, tenha um bom local, né, que você use, mas que você preserve, né? Então, assim, o Ceará tem muito essa possibilidade, né, de, por exemplo, manter né, como nós temos aqui um canto que é um local bem assim, emblemático, que é a Prainha do Canto Verde, né? Ou seja, é uma praia que mantém ainda toda a característica, e isso é um atrativo também, né? Então, assim, são áreas que você tem que negociar tanto a parte econômica como a parte sustentável, e que isso pode gerar receitas, né? Então, da própria exploração, né? De uma exploração sustentável e saudável, né? Que é um outro termo aí que você pode trabalhar. Então, é mais ou menos Tá. nessas grandes áreas aí que a gente vê, né, aí para os próximos 30 anos o Ceará se desenvolvendo com relação à economia do mar, né? Tá. Célio, vamos sair de economia do mar para economia azul, certo? Pela questão da sustentabilidade. Eu conversava, o Ceará, aí, nos últimos anos, avançou em vários aspectos econômicos, mas
não me parece muito claro o avanço de governança que houve no último ano e meio, né? E você é uma testemunha ocular disso. Eu queria aproveitar esse momento, se você pudesse sintetizar essa questão das mudanças climáticas, ou seja, a questão do meio ambiente, os impactos que hoje a ação do homem na produção de energia, enfim, impactam no oceano e como isso impacta em nós. Mas, em termos de governança, quais são as principais entregas que você avalia que foram feitas agora, nesses últimos 2 anos no Estado do Ceará, e que podem nos permitir, com segurança, por exemplo, mapeado a nossa zona costeira, avançar com qualidade, com segurança para a questão das energias offshore, para melhor aproveitamento da nossa riqueza de pesca, enfim. Quais foram as principais entregas que nós podemos nos orgulhar, digamos assim, nesses 2 últimos anos? Eu vou começar com as suas, viu, Romulo? Porque eu acho que ter a bandeira azul lá no Cumbuco, né, eu acho que é um grande feito. Quer dizer, de repente a gente começa a ter um projeto para a Limpa Forte. Você sabe que as visões também do Pacto Global estão falando, estão discutindo a Praia Limpa. Eu acho que a gente já começa a conversar um pouquinho sobre isso. Já há um entendimento melhor sobre questões de emissários, né, que a gente colocava o esgoto, mas na visão da ética global não é jogar por conta das nossas correntes o nosso esgoto com os plásticos, para depois essa corrente pegar e bater lá no Pacífico. Eu acho que essa conscientização já existe. Eu acho que a ampliação do Parque Estadual da Risca do Meio, eram 34 quilômetros, foram para 50, isso é importante. É um parque estadual de 1997, que no último ano, vamos dizer assim, a gente teve uma área de maior preservação, né? Isso é importante, e esse é um debate muito importante. Acho que foram colocadas aqui algumas questões importantes. Acho que a questão dos mangues foi muito melhor estudada. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque a gente fala de impactos e fala de sustentabilidade, né, Romulo? Mas também na questão governança, como você disse, um bom APDEA aí que a SEMA desenvolveu sobre dados, né, dados aí do mar. São muitas camadas, são quase mais de 150 camadas, coisas que não existem no Brasil. Um olhar para 249 mil quilômetros quadrados, na maneira como se aprofundou, né? Acho que o termo é bem bacana, quando você teve esse deep look sobre a nosso bioma marinho aí, o nosso maretório, né? Acho que é bonito esse termo, né? Território marítimo, maretório, 249 mil quilômetros, que é quadrados, que é maior, 1,7 vezes do que o nosso território terrestre. E tudo isso mapeado. A gente sabe hoje onde tem a pesca da lagosta, onde você pode fazer esse pescado. O professor Eduardo colocou muito bem. Hoje o estado do Ceará é o primeiro lugar em exportações, quase 100 milhões, né? 94 milhões de dólares aí fechados em pescado. Isso é muito bom, já começa a ter um trabalho maior. Na visão socioambiental, você tem hoje um cadastramento de 324 comunidades costeiras, né? Que isso é importante, a gente tem que compreender como isso funciona. Um outro olhar que está sendo bem debatido quando se fala de offshore, qual deve ser essa distância do cenário para offshore, é um debate importante, eu acho que nós estamos evoluindo bem. Até que ponto o custo-benefício de você ter algo, dado a nossa plataforma continental, algo um pouco mais distante, algo um pouco mais próximo, como é que isso se organiza diante aí do kitesurf, que você, novamente, Romulo, também trouxe Do aí nosso turismo como um todo, recorde né? mundial e trazendo esses milhares de turistas que estão olhando nossos verdes mares nesse nosso Ceará azul de uma outra forma, né? E isso gera uma opção de uma conscientização. A gente falamos com a Unesco, né, Romulo? E nós estamos falando sobre cultura, ciência e educação. Nós temos já algumas cidades que estão evoluindo também na cultura oceânica, né? Já fazem parte dessa malha de cultura oceânica. E mais, eu acho que nós já temos programas de educação ambiental nas escolas do Ceará, inclusive no sertão. E aí o sertão vai virar mar, vamos lá, que o sertão e o mar conversam tanto. E aí, na boa poesia, né? Sempre eu gosto de trazer essa lógica da nossa literatura para poder entender um pouquinho. Mas vamos lá, na boa poesia, a sanfona traz assim talvez o mesmo laço das ondas, né?
uma sob o controle do homem, né, mais antropocêntrica. Na sanfona você vai e volta, faz a ida e a volta e procura dar harmonia ao som. E do mesmo jeito você olha também as ondas vindo e voltando, e de alguma forma você vê o homem ali também entrando em harmonia com tudo isso. Nós temos a pesca artesanal e ela está sendo respeitada. Óbvio que nós temos que evoluir muito, é uma nova, a lógica da cultura oceânica, como você bem sabe, como a ciência oceânica, elas têm que estar muito mais no nosso radar. O professor Marcos Neto colocou muito bem a questão das aulas, a gente está falando aí começar um pouquinho de hidrogênio verde. Nós temos mineração para potássio, temos, mas também as algas vermelhas. Talvez as algas vermelhas que são as mais fortes, assim, a gente pode. Algas secas, né, podem trazer aí um bom substrato aí de potássio, né? Potássio com a nossa amônia, né, que seria o nosso transporte, que é nitrogênio com hidrogênio, a gente pode ter aí fertilizante. O Brasil tem uma importação de 20 bilhões de dólares ano de fertilizantes. Imagine o que a gente está falando. A gente está falando de energia, entramos em química, para poder ver como é que esse mar é maravilhoso para poder traduzir. Quando eu falei em sertão, é porque a gente tem a nossa tipo de costa, né, professor Eduardo, baseado no que é o nosso sertão. Tá? Então, não é como na Escócia, aquelas pedras todas. Nós temos dunas, falésias e tudo baseado no nosso bioma da Caatinga. Né? Então, é bom entender que tudo está interligado. A nossa questão da hidrologia, ela fala muito sertão e mar. Então, é por isso que até a paleontologia, né, Rômulo? Quando a gente vai lá para trás de tudo. Mas a sustentabilidade está em tudo isso. Está na cultura, está no homem, está nessa visão toda que a gente tem evoluído aqui no Ceará. Muito bom. Célio, deixa eu voltar para o professor Eduardo, nessa questão que você tratou aí nos seus últimos momentos, sobre a questão terrestre. Tá? A gente entende há uma conexão muito grande entre a faixa costeira e não somente com o aproveitamento dos recursos naturais em mar, mas essa conexão, exceto Teresina, todas as grandes capitais, todas as capitais no estado do Ceará estão em regiões costeiras, né? O grande desenvolvimento urbano se dá no espaço costeiro. E eu recordo que eu falei isso logo no início, né? O professor Eduardo teve um trabalho muito importante na parte de economia, no diagnóstico do zoneamento ecológico e econômico. Eu queria aproveitar um pouquinho disso, professor Eduardo, se pudesse nos trazer qual é o impacto, né, do desenvolvimento dessa economia azul, da economia do mar, para as populações na região costeira. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, dando continuidade ao que o Célio Fernando falou dos mangues, né? Atualmente, a gente tem algumas oportunidades ligadas ao reflorestamento, né? A recuperação dessas áreas de manguezais nos estuários, né? Dos nossos rios, inclusive com editais, né? da Petrobras, da FINEP, de reflorestamento, exatamente buscando aí até as oportunidades ligadas ao sequestro de carbono. Essa é uma outra oportunidade também bastante exitosa que pudemos fazer. E se tratando do zoneamento, né, dessa zona costeira, que tivemos a oportunidade de participar do ZEEC, né, logicamente a gente percebe muito bem uma experiência que talvez possa nos ajudar muito na questão do mar, que foi na resolução dos conflitos, porque se tratando de uma zona tão frágil como a zona da planície, né, marinha, né, próxima ali às zonas de interesse, sobretudo da área de turismo, das energias renováveis onshore, né, que são a gente percebe muito bem que há uma discussão, mas elas que são feitas de uma forma um pouco mais isolada e que então necessitaria, talvez, de uma resolução de alguns conflitos, né, como surgiram nas discussões na época do zoneamento ecológico econômico. Evidentemente, as atividades ligadas estritamente à zona marítima, né, dos recursos, né, como o caso das energias, ainda não se estão presentes, né, ainda são projetos
eu diria basicamente na energia eólica offshore, né? E outras atividades que até o presente momento não estão existindo esse conflito porque elas não estão de forma tão abundante. E, diferentemente da zona costeira, e que se percebe algumas atividades que geram alguns efeitos negativos, né, ao meio ambiente e que se busca recuperá-los, né, inclusive com as áreas de mangues, né, que sofreram, com o passar do tempo, alguns percalços, né, relacionados aí ao uso desordenado. Mas o interesse principal é realmente buscar essa harmonia, né? Por isso que eu acho muito importante não só o mapeamento das potencialidades marinhas e costeiras, mas esse gerenciamento desse conjunto de atores que nós temos aí uma infinidade aí de atores, né, tanto da academia, mas sobretudo do setor público, do setor empresarial, né, de uma conversa, né, de uma conversa desse pacto, né, como eu comentei, da mesma forma que o Ceará foi pioneiro no Pacto das Águas, né, o Estado do Ceará é um exemplo em qualquer discussão que se fala sobre a economia de recursos hídricos, né, exemplo com política de tarifa de águas, né? O Estado de Ceará tem todas as condições de ser pioneiro também na gestão desses recursos marinhos e costeiros. Eu acho que é uma oportunidade única para o Estado do Ceará. Nós estamos aí com um conjunto de atores, o Ceará 2050, Fortaleza 2040, e diversos atores, a Câmara Setorial, né? As universidades, que devem se sentar e discutir, e o Estado do Ceará ser pioneiro, né? A Lei do Mar, né? O Sérgio Fernando aí é um dos baluartes, aí, o pioneiro, em discutir essa questão da economia do mar no Ceará. Ele pode nos ajudar em muito, né? Ao nosso núcleo de pesquisa, mas também os diversos atores, né? Eu acho que você colocou muito bem, Romulo, da importância da gente tratar do tripé da sustentabilidade, né, com vistas ao Ceará realmente atingir, né, até 2030 efetivamente um avanço dentro desse setor, que para nós é um setor de extrema capacidade de evolução, não somente nos setores tradicionais, né, da pesca, mas também das energias renováveis, do turismo, dos esportes náuticos. Por falar em esportes náuticos, Rômulo, a gente está aí na discussão de elaboração dos artigos com nossos alunos para tentar dimensionar, né, a importância de um setor tão importante para o Estado, né, não só sazonal, mas durante todo o ano, quantidade de recursos que vem para o Estado a partir dessa atividade tem que ser mensurado, né? Então, é importante a gente ir nos esportes náuticos como um setor realmente extremamente importante dentro da economia do mar, né? Além dos demais aí, ligados, sobretudo, à transição energética, e outros setores, como a questão das zonas costeiras, não só o turismo, mas também o aproveitamento das algas, como o Barros Neto comentou, e agora com projetos ligados à recuperação de manguezais, sobretudo com os créditos de carbono, né? Perfeito. Professor Barros Neto, vou pegar um pouquinho o gancho do que o secretário Célio falou e o professor Eduardo também falou. O secretário Célio traz a questão da componente ambiental, ou seja, o quanto o Estado do Ceará avançou na governança desse espaço, ou seja, um espaço com múltiplos interesses. O professor Eduardo trouxe isso, não somente dentro do mar, mas na região costeira, nessa planície litorânea. E essa acaba sendo a área mais adensada do estado. Fortaleza, a principal metrópole, está na região costeira. E aí, ou seja, nós temos aí uma questão de sustentabilidade, uma questão de gestão de conflitos, né, de aproveitamento desses recursos.
Célio não foi tão explícito, mas eu tenho certeza, há pouco, quando ele falava sobre a eólica offshore, estou falando da distância, né? Ou seja, até que ponto a distância dos aerogeradores pode influenciar negativamente na pesca ou não, pode influenciar na questão dos esportes náuticos e pode também influenciar na questão de beleza cênica, enfim, do espaço costeiro. Trazendo essa dupla dimensão da sustentabilidade e da gestão de conflitos, eu me lembro, Célio vai lembrar disso também, durante a Conferência dos Oceanos, o primeiro-ministro da Bélgica, ele trazer duas coisas para a cena do debate, ou seja, de como desenvolver o aproveitamento dos nossos recursos naturais marinhos. Ele falava, primeiro, a necessidade de não ter tabu, ou seja, estar pronto para discutir os temas, especialmente onde há conflito, né? Ou seja, de você poder, em vez de ocultar o conflito, colocá-lo na mesa, né? Sem tabus para colocar na mesa para discussões como, por exemplo, mineração, a questão da eólica offshore ou outros usos que concorrem como alternativa de uso. Mas ele citou uma outra coisa, e aí que eu queria também ouvir o professor Barros Neto. Ele falou da ciência. Ele disse, nós não podemos ter tabus e nós precisamos ser guiados pela ciência. E aí, a academia, e você vê nos últimos anos o projeto Cientista-Chefe, mas, sobretudo, também o Ceará 2050, como tem um aporte importante da academia no pensar o futuro. Tá? E aí eu queria lhe ouvir nisso. Como é que a universidade, e aí eu coloco também depois para o professor Eduardo e o secretário Célio, como é que as universidades, a academia, devem participar desse trabalho, não somente discutindo, mas propondo soluções, inovações que possam melhorar o aproveitamento dessa economia azul. Como é que você enxerga, professor Barros Neto, a participação da universidade? Bom, eu acho assim, eu acho fundamental. Essa questão do conflito, né, ela sempre vai existir, tá? O mundo sempre cresceu para o bem e para o mal em cima do conflito, né? Porque sempre você vai ter pessoas pensando diferente, interesses diferentes, e cabe justamente, e aí eu acho que a universidade tem até também como ajudar essa mediação, né? Eu acho que um conflito sempre você vai tentar chegar ao meio termo, né? Então, é esse ponto, né? Porque se nós não tivéssemos chegado ao meio termo, né, com relação, por exemplo, tecnologia e natureza, nós estávamos vivendo nas cavernas, né? Então, nós não estaríamos hoje com uma expectativa de vida de 75 anos ou mais que o Brasil tem. Então, a ciência, né, trabalhou para isso. Então, assim, e a ciência ela é muito importante para trazer informação, certo? Então, para que você possa decidir, né? Decidir em cima de dados e fatos. É isso um grande papel da ciência, né? Não se trabalhar com o achismo. Ah, eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado. Esse não é um papel da ciência, né? Você pode até discordar dos dados, você pode, mesmo com os dados lá, decidir de forma, né? Isso aí é livre-arbítrio, mas eu acho que o grande papel da ciência é trazer essas informações. Então, por exemplo, quais são os impactos, né? Ah, você mesmo falou, vai ter impacto na flora, vai ter impacto, sim, tudo bem. Qual? Qual é o tamanho desse impacto, né? E como é que eu mitigo esse impacto, né? Então, assim, como é que eu vou fazer um desenvolvimento que seja sustentável? Então, a ciência ela tem um grande papel de auxiliar no grande estudo sobre isso. Estudo econômico, estudo ambiental, estudo, por exemplo, das correntes marinhas, estudo da fauna e flora marinha. Então, tudo isso faz parte desse grande, né, arcabouço, né, teórico para dar suporte a essa discussão. Senão, nós vamos ficar no achismo. Então, eu acho que é o grande papel da ciência é ajudar nisso aí, né? Ela não é dona da verdade, mas ela traz muitas informações na busca da verdade, né? Então, eu acho que é o grande papel da ciência nesse sentido, certo? E aí, dentro do Ceará 2050, que não é exclusivamente com relação à economia do mar, ou à economia azul, mas nós temos um programa que é Ciência e Futuro, que é justamente, né, o futuro ele vai estar baseado na ciência, né? Ou seja, você usar a ciência, e aí, quando se fala ciência, você vai tecnologia e inovação, né?
para que você tenha um desenvolvimento de longo prazo e sustentável, né, como uma grande base usando a ciência. Célio, não sei se você quer fazer um comentário sobre isso, se não eu lhe provoco trazendo a questão do hidrogênio, que eu acho que é algo que não estava mapeado há 20 anos atrás, né? Quando a gente começou a descobrir o vento e o sol, né? Naquele momento nós não tínhamos essa dimensão, e uma dimensão que foi acelerada, e você participou bastante desse processo, catalisada, né? Para usar nos últimos 3 anos, né? Ou seja, você vê uma conexão forte, é uma das economias fortes dentro do mar, a questão do hidrogênio, por tudo que ela liga, não somente da transição energética, mas a questão logística. Com certeza, Romulo. Eu acho que talvez a gente tenha acordado recentemente por conta de uma questão de economia de escala, né, das energias renováveis, né? A gente sabe que nós já tínhamos vantagens comparativas naturais e, na verdade, até nos assodava, que é a questão do próprio sol, né? De repente, a nossa característica ela acaba, de semiárido, sendo pesada, a questão do sol, né? Do outro lado. Aí você, com a tecnologia, você acaba transformando isso numa coisa positiva. Do mesmo jeito, o vento. O vento também deu a sugestão à nossa vegetação, né? Então, o vento agora tendo uma melhoria. Mas, voltando sempre para a literatura, né? 1874, e falando da economia do mar, a gente vai falar da Ilha Misteriosa de um sonhador, mas um grande literato da ficção, Júlio Verne. É ali que a gente começa a ter um debate na Ilha Misteriosa, né? Até chegar ao nossa discussão. Uma discussão, num debate, né, sobre como é que deveria ser a mudança da energia, se falava que o carvão ter uma energia que seria mudada pela água, né? Mas essa água já era discutida sobre uma quebra de molécula, porque ele dizia que o hidrogênio e o oxigênio seriam separados pela eletricidade. 1874. Acho que a bela época também trouxe alguma coisa que via na inércia do iluminismo, mas ainda na ficção, né? E eu acho que a combustão do hidrogênio não é de hoje, é de muito antigo. A gente se falou também de hidrogênio recente, por exemplo, 2000 para 2001 na Califórnia. Aí você teve uma discussão de lobbies das grandes montadoras, né? A Califórnia colocou carros de hidrogênio para funcionar 2000, 2001, né? Então, não é uma coisa tão longe toda essa literatura ou conhecimento tecnológico para discutir tudo isso. E, obviamente, a gente discute o óleo e gás versus, vamos dizer assim, algo que tenha uma energia renovável. É uma mudança de época, né, Rômulo? E quando você faz essa provocação, volta para a literatura quando alguém que não viu Moby Dick, né? Aquele tempo a caça das baleias era para poder ter óleo de baleia para poder fazer a transição energética da época. E de repente a gente transforma dessa literatura para hoje uma nova forma de nós pensarmos, tá? Sobre questões como você colocou na economia azul, que é o tema, sustentabilidade, mas também de ética global. O hidrogênio verde vem com uma estratégia climática global que fala sobre a ética global, que fala sobre a sobrevivência humana, que fala sobre tudo que a gente está discutindo, e aí o mar volta novamente, sobre os plásticos, a reciclagem, o que nós estamos fazendo com o planeta, e de repente a gente começa a ver que aquela ideia do petróleo, do gás, que ainda vão subsistir por muitos anos ainda, que a gente tem outros componentes, mas é uma transição. O hidrogênio verde é só uma lança, é uma sonda, né, para o futuro. Mas vamos olhar o Ceará nesse ponto do hidrogênio verde. Antes do hidrogênio verde, nós estamos discutindo qual seria a água. Não era eólica fotovoltaica, energia e, de repente, uma eletrólise, né, que seria essa eletricidade para fazer a quebra da molécula, e, de repente, você chegar no hidrogênio verde. Faltava água. A gente toda a vida teve pobreza hídrica. Tá? Além da pobreza energética, pobreza hídrica e pobreza alimentar. Claro, é o tripé da pobreza da nossa região, nosso estado. E essa pobreza hídrica, já veio aí uma EGEA fazendo uma parceria privada para água de reuso.
A gente fala de 7 bi a 19 bilhões de investimentos. Então, nós não chegamos no hidrogênio verde, mas já estamos universalizando algo que seria o esgoto, né? Então, isso é muito bom. Como o professor Eduardo falou, já iniciamos uma tecnologia, algo que já ocorre na Espanha, Israel, nos Emirados Árabes, que é a dessalinização. De repente, a gente pode ter, daqui a pouco, escalabilidade para poder ter uma customização para, na nossa pobreza hídrica, já ter mais algo para a nossa segurança hídrica. Isso é hidrogênio verde. A gente vai conversando novas alternativas para poder chegar no hidrogênio verde. Na hora que a gente começa a falar de Porto 100, chegou aqui uma termoelétrica que antigamente só falava de carvão, vem agora com gás, já tem acordo da Cegás com o Porto 100 para uma usina de gás. A gente começa pelo hidrogênio azul, a captura, o hidrogênio cinza, né, que se fala sobre o óleo e gás, aí sobre o petróleo, a gente vai para o hidrogênio azul, que já é uma captura desse carbono, né? Então, isso é uma transição, até a gente chegar no hidrogênio verde. E, para isso, a gente precisa de normas técnicas para os nossos dutos, porque tudo isso, uma fissura de hidrogênio, que tem alta combustão, ela pode significar muito mais do ponto de vista para o dióxido de carbono. Então, olha como é que a gente vai elevando, né, Rômulo, esse debate, o hidrogênio e o mar conversando, e o nosso outro, como disse o professor Barros Neto, já tem que ser ampliado. O volume aí só para a ampliação do pier, para poder pensar em eólica offshore, o programa de planejamento orçamentário do PCM de 2,2 bi, tá certo? E estão discutindo. Então, infraestrutura, dutos, né? Dutos, mais do que isso, é a gente pegar e pensar em cabos. A gente sabe que um cabo transoceânico desse tem por conta das correntezas, uma mobilidade, a gente sabe também trabalhar tudo isso. E você vai avançando, e vai compreendendo o que significa esse hidrogênio verde. O hidrogênio verde é um destino e a viagem, que é a transição energética, ela tem uma componente da ética global, que é a sobrevivência humana no aumento, vamos dizer, da temperatura mundial, por conta do efeito aí dos gases do efeito estufa, né? Então, é algo que a gente tem que pensar. Nós não podemos ser simplórios no debate. Tá? O hidrogênio tem uma cadeia produtiva de hidrogênio. Nós não estamos falando só de energia, estamos falando também de fármacos. Na hora que a gente junta com essa economia do mar, a gente está falando disso. Estamos falando de fertilizante, nós estamos falando de muito mais coisas que estão em voga. Nós estamos falando da mobilidade urbana, seja para os veículos mais pesados. Né? Então, tecnologia. Só a GIZ, colocou assim, para a gente começar a cadeia produtiva de hidrogênio, 200 tipos de indústria que são necessários. A gente não pode pegar e pensar assim só numa parte só desse. Isso é um hipercluster também. E a gente vai olhando. Então, o hidrogênio verde é sustentável. O verde, pela sustentabilidade, e o hidrogênio, e aí com a questão da água. Então, quando se fala do mar, a gente está falando da água. Essa é a literatura. Ilha Misteriosa, do Júlio Verne. É o velho mar também, viu? Do Ernest Hemingway, quando você entende a solidão também da sociedade e ela tendo que se comover também a um trabalho mais cooperativo para poder compreender tudo isso. Não há uma construção individual na ética, há uma construção, sobretudo, para o bem comum. Então, esse é um grande debate. Então, falar de hidrogênio verde, a gente ser o Vale do Hidrogênio Verde na América Latina, eu acho que era para ter um orgulho. Agora é um sonho, mas também é o esperançar. É o esperançar. É o sonho lá do nosso mar azul, lá do Tim Maia, mas é um sonho azul, né? Eu acho que isso é bonito, isso é bacana e traz essa perspectiva toda. Isso é o hidrogênio verde no nosso Ceará azul. Tá bom? Célio, Eduardo Barros Neto, nós estamos chegando aí no finalzinho do nosso... Que é bom passar rápido, né? É sempre assim. Mas eu tenho aí eu tinha duas perguntas ainda para fazer e queria ouvir. Como eu disse logo no início, a nossa ideia é que esse programa aqui nos ajude a fazer com que mais pessoas se interessem por economia do mar. Se interessem no sentido de conhecer para avaliar a oportunidade. Então, assim, agora, como eu disse, 17 e 18,
nós temos um evento sobre a economia do mar em que nós vamos ter vários atores, né? A Marinha, as universidades, a academia, os governos, falando sobre essa economia. E a gente está chamando algumas pessoas do Iracema Digital para participarem. Eu queria ouvir de vocês, por que prestar... Você que não está dentro ainda da economia do mar, mas que faz ciência, que está nas engenharias, que está na economia, que está na administração, por que você recomendaria que alguém fosse ouvir essa agenda de economia azul? Essa é a primeira pergunta. E já emendando a segunda, se quiser responder no mesmo bloco, mas para encerrar, como é que você enxerga a economia do mar no horizonte dos 30 anos? Qual é o grande... Se há algum salto, você pode identificar daqui a 30 anos essa economia como sendo uma das mais importantes no estado do Ceará, esse hipercluster, e dentro desse hipercluster, Célio falou aí a questão do hidrogênio, mas foi falada também a questão do sequestro de carbono, né? Foi falado a questão do turismo, das atividades na zona costeira, né? Então, primeiro, por que eu me interessaria por economia do mar, por economia azul? E segundo, daqui a 30 anos, o que essa economia significará para o Ceará? Vou começar com o professor Eduardo. Bom, Rômulo, eu fico bem à vontade em falar desse assunto, porque isso faz me lembrar um pouco na década de 80, quando a gente começou a estudar economia ambiental. E, naquela época, o conceito de desenvolvimento sustentável estava nascendo, né? Se você vê nas academias, economia ambiental, environment economics, era uma área muito recente, né? Desde as discussões relacionadas àquele relatório Estocolmo, né? Exatamente. Você percebeu bem, se lembra bem, né, na época do seu mestrado, das discussões relacionadas à questão da importância da gestão ambiental no processo de globalização, né? Os países realmente estavam se incorporando a essa preocupação, e países que, se não pensasse dessa forma, estaria fora do contexto, né? E a gente vê casos recentes, né, que o país que não tiver uma preocupação com a questão ambiental, realmente ele sai do fórum internacional. Então, isso veio assim, por que estudar esse tema? É um tema extremamente emergente, mas promissor, sobretudo, do futuro do estado do Ceará. Eu vejo não é uma economia verde para uma economia azul. Eu acho que é uma nova fronteira de produção, que ainda tem muito ainda a avançar, né? E a gente percebe, logicamente, assim, uma carência enorme de pesquisadores que, dentro dessa área de se estudar, sobretudo, as questões que envolvem a essa visão mais de sustentabilidade, né? No tripé da sustentabilidade. Então, a gente tem que sempre buscar, né, pesquisadores que tragam ideias, né? Como, por exemplo, uma preocupação nossa de estudo é a tentativa de se calcular o PIB da economia do mar. É uma coisa que ainda está com poucos trabalhos, com dados extremamente ainda muito primários, né? Mas o próprio professor Barros Neto já comentou, né? Que trabalhar com pesquisa não é fácil, né? Devido à dificuldade de dados, né? A própria estatística das pescas inexiste no país, a pesca artesanal, nós não temos dados oficiais que permitam a gente poder dimensionar, em termos de PIB, um setor dos mais importantes, né? Que é a questão da pesca, né? Embora na aquicultura já exista, né, estatísticas bem evoluídas, né? Então, eu vejo, sim, no cenário, né, respondendo a sua segunda pergunta, em relação a como se vê o Ceará daqui a 10 anos, eu vejo o Ceará como exemplo, né, de Estado, de política, que envolve os diversos atores, né, dentro de uma espécie de um gerenciamento dos stakeholders desse setor de forma harmônica,
e de exemplo, né, no país, como foi com a questão do Pacto das Águas, que eu comentei, e eu repito novamente, né, que eu acho que o Estado do Ceará ele tem essa experiência, né, de planejamento e já inova, né, em várias questões, como o próprio Célio já comentou, em termos de atividades econômicas, né, mas, sobretudo, o que o Célio comentou, né, da visão poética, né, nós temos a música, a culinária, que temos que promover de uma forma bastante eficaz, né? Desde a Turma do Ceará, das músicas, das longarinas aí do Ednardo, né? Passando pela história da fotografia, do cinema, são setores que nós temos que promover juntamente com o turismo. Eu acho que essa é uma oportunidade do Ceará, é, desse museu do mar, desse museu com imagens, né, vários projetos aí que poderiam ser aproveitados com a Pinacoteca, com, com o Museu de Imagem e Som. Então, assim, são áreas que vão conjuntamente com a área dos recursos, né, marinhos, recursos minerais, vivos e não vivos, né, com potencial enorme, né? É isso, eu agradeço enormemente a oportunidade e, e convidá-los, né, a dar uma olhada na nossa página do nosso núcleo de estudos em economia do mar, o NEMA, né? Não, nada mais, nada menos, o NEMA é o feminino do peixinho palhaço, né? O peixinho Nemo, né? Então veio essa ideia brilhante da gente das cores do azul, do laranja e que vão harmonicamente tentar aí ajudar aí a pesquisa ao estado, ao município dentro dos projetos elencados aí dentro da economia do mar. Bacana, professor Eduardo. Professor Barros Neto. Vamos lá. Bom, O Rômulo, professor Eduardo não disse qual era o setor na economia do mar, ele falou todo, como bom economista, todos, mas a pergunta é essa, o que falar para quem está interessado em economia do mar e qual é a vocação do Estado do Ceará daqui a 30 anos? eu acho que essa situação, por exemplo, essa questão do hidrogênio, né? Que, sei lá, em menos de 2 anos se abriu um grande mercado, né, por exemplo, nós no Ceará 2050 tínhamos falado de energias alternativas, mas não especificamente na primeira etapa do hidrogênio verde, né? É a mesma coisa que eu vejo com a economia do mar. Obviamente que a economia do mar já se falava anteriormente, mas ela é um grande, ela é tão grande que se sabe pouco sobre ela, certo? Então, a economia do mar, a economia azul, você sabe lá explorar o mar, sim, mas o quê? Como, né? E eu acho que está muito nisso aí. Por isso que é importante. E outra coisa, né? Os mercados hoje estão cada vez mais diferentes, né? Cada vez mais competitivos, né? Então, quanto mais oportunidades eu observar, melhor, né? Amanhã, por exemplo, né? Nós vamos ter lá na FIEC uma discussão de hidrogênio verde e a construção civil, né? Ou seja, a construção civil já está vislumbrando, né, algum espaço pelo qual ela possa se aproveitar do hidrogênio verde. É a mesma coisa, ou seja, está todo mundo querendo ver, querendo entender. E eu acho que esse debate que nós estamos tendo aqui, né, esse evento que vai ter da Inovativa, é muito nesse sentido. Mas vamos entender, vamos conhecer o que é essa economia do mar, essa economia azul, e como é que nós podemos entrar nessa economia, certo? E aí, já respondendo à segunda pergunta, né? Eu acho que o Ceará tem uma grande oportunidade, certo? Porque se vê muito aqui no Brasil, se falar em economia do mar, não sei o quê, mas você não vê uma ação muito clara sobre isso, né? Você não vê nenhum estado despontando, não vê nenhuma, né? E eu acho que o Ceará tem a oportunidade de pular na frente, né? De começar esse processo, né? De economia do mar.
né? E aí eu vislumbro aí grandes, né? Você mesmo já falou no começo, Rômulo, sobre a questão da pesca do atum, que sei lá, há 5 anos praticamente não se tinha atum, não se pescava atum no Ceará, e o Ceará hoje é um grande exportador, né? Como foi, por exemplo, a lagosta, né? Mas é por questões, né, de manejo e tudo mais, hoje nós temos, né, não estamos com tanta lagosta como nós tínhamos anteriormente, né? Mas hoje o pessoal aprendeu que eu não posso mais desprezar a questão ambiental, porque depois volta para a gente, né? Então eu vejo isso assim, ou seja, nós temos uma grande oportunidade, podemos ser um estado pioneiro, assim, pioneiro efetivo de uso e exploração da economia do mar. Temos aí 500 quilômetros de costa, né? E então, assim, eu vejo isso daqui a 30 anos, né? Com uma grande oportunidade e que você possa ser um grande vetor de desenvolvimento do Estado, como é, por exemplo, como se está falando muito sobre o hidrogênio verde. Então, eu vejo muito isso, a economia do mar. Secretário Célio, para fechar esse bloco, esse nosso último bloco, e para nós, que é qual, Você quer uma síntese? Não vou temos, conseguir. temos Mas quatro eu vou minutos. puxar Quatro duas minutos. coisas aqui importantes, só para poder, dentro do que o professor Eduardo Fontenelle, aí lembrando Chico da Matilde, né, com Orson Welles, há mais de 80 anos, a gente vendo É Tudo Verdade e O It's all Dragão do true. Mar, né, para você ver que a gente vem na história debatendo tudo isso. Acho que Fausto Milo, Ednardo, muita coisa, muita música, que eu acho que traduz um pouquinho da nossa cultura com relação a esse mar. Mas a gente vê, Dragão do Mar, eu acho que já diz tudo sobre o que foi até a nossa história, né, colonialista até os dias de hoje, etc. Mas também a gente olhar aí, recentemente tivemos aí o primeiro-ministro da Da Holanda, e Holanda. falando aí desse corredor chamado Pecém Roterdã. E a gente fala do poder marítimo do século XVII, da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Quer dizer, as coisas não são de hoje, gente. A gente vai aprendendo e reaprendendo todos os dias conforme o contexto, o momento, é muito antropológico essa visão. E do ponto de vista mais objetivo, a gente está na década dos oceanos, 2021 até 2030, você sabe o quanto isso é importante, Rômulo, e a gente tem debatido sobre esse fenômeno que é o futuro sustentável que a década dos oceanos veio para poder colocar. E a ONU colocando isso como uma priorização. Isso é importante. Mas não é só isso. A gente também tem aí o relatório dos estudos ambientais marítimos ou da Marinhos Mundiais de 2021 da ONU, que colocam indicadores muito claros sobre 2050, como é que deveria ser. Então, eu sugiro essa leitura sobre esses estudos. Além disso, a gente tem a iniciativa dos Oceanos Saudáveis, também com o Principado de Mônaco, que a gente viu lá, né, Romulo, também na Conferência dos Oceanos, que também estabelece vários indicadores e metas para 2050. Então, tem muita ciência, tem muitos indicadores, estamos falando de acidez, estamos falando de fármacos, estamos falando da profundidade dos mares. Temos também o plano de ação da União Europeia, que para um pouco em 2030, mas também dá horizontes também mais largos e mais longo prazo. E, principalmente, a gente também dizer que em 2019 foi discutida a Estratégia Nacional para o Mar do Brasil. E eu peguei até uns dados aqui que falavam sobre nossos indicadores, conservação e uso sustentável, a intenção de uma regulação maior, índice de qualidade da água nas principais praias, desenvolvimento de setores econômicos, esse PIB que se fala do Brasil, do ponto de vista da economia do mar, que chega a 19%, a governança, como disse o professor Eduardo, e gestão de tudo isso, para a gente ver a carga movimentada, lembrando que o nosso Porto do Pecém quase chegou a ser o segundo, perdendo para Itaqui, né, professor Eduardo, e passou ali rapidamente para o Suape, mas a gente está numa briga boa entre os portos, grandes portos aqui, e promete o PCM, né? Ciência, tecnologia e inovação, tudo isso que a gente está falando, sobre patentes, sobre as tecnologias, e aqui no Ceará mesmo, a gente já teve aí robótica submarina para poder discutir, tem muita patente. Nós já vamos falando sobre quitosana, que é para poder fazer a membrana do eletrolisador com casca de caranguejo. Então, quer dizer, aqui é forte, falar de biomassa, falar de hidrogênio verde, até de bagaço, de alguns alimentos, até o caju, mas a gente também chega
também na nossa costa, né? E, obviamente, essa educação e cultura que a gente fala, com ciência e tecnológica para os temas e biomas marinhos. Muita coisa já se falando sobre indicadores. Nosso planejamento espacial marinho é o melhor. Hoje, no Brasil, eu acho que isso é uma conquista nossa, de todos, assim, Eduardo, Barros Neto, Rômulo, todos nós que acreditamos num sonho, né? Na verdade, que era desbravar novamente esses mares bravios. E, de repente, eu acho que o Ceará está fazendo escola. E não é à toa que nós chegamos aí a 21, às vezes parece que é não, nós vamos ter eficiência energética das offshore, chega a 62%, mais do que qualquer parte do mundo, que a gente está no saliente aí nordestino, que, de repente, essa esquina do mundo, né, essa fronteira, ela acaba nos dando maior eficiência no offshore. Mas também entender que esses investidores olharam que nós tínhamos um planejamento espacial marinho, e são 21 pedidos de licenciamento do IBAMA que chegam a 53,6 gigawatts. E o número nosso potencial é de 117 gigawatts só para o nosso mar. Então, Rômulo, é muita coisa É que muito mar. acreditar. Realmente, a gente tem um mar grande para dar grandes braçadas, mergulhar profundamente nele, surfar nessas ondas e navegar de uma maneira bastante segura para trazer essa riqueza, para também traduzir isso pela primeira vez numa esperança da gente poder melhorar as condições dos mais vulneráveis de um estado que tem aí 15% de extrema pobreza. Eu acho que é um número muito grande e que, de repente, quando a gente começa a sonhar e busca essas novas alternativas e novas formas, modos de produção e acredita neles, pode ser que a gente mude. Se a gente não acreditar em nada, só for cético, eu acho que a gente não muda absolutamente nada. Transformar a nossa sociedade e acreditar em algo mais. Eu acho que eu deixo só essa mensagem, agradecer aqui, Barros Neto, que é um amigo, Rômulo, o professor Eduardo, acho que essa nossa convivência tem sido muito salutar, e eu agradeço a aprendizado que eu tenho tido, né? Obviamente, como economista, mas aprendi uma muito recente, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda para aprender. Obrigado. Eu que agradeço, secretário Célio, professores Barros Neto e Eduardo Fontinelli. É um grande prazer estarmos juntos, desafiando mais pessoas a conhecerem essa discussão, né? Como disse logo no início, a ideia é que nós possamos multiplicar essas oportunidades. Quero agradecer também à TrendCE por ter aberto o espaço para que a gente pudesse fazer esse debate. Eu espero que não seja nosso primeiro, espero que não seja o nosso último e que a gente volte a se encontrar. E aqueles que nos estão assistindo, nós vamos voltar depois com as conclusões desse evento do Inovativa Economia Azul, que ocorre agora no dia 17 e 18. Nossa delegação do Ceará, mais de 25 pessoas só do Iracema Digital. Depois a gente volta aí para fazer o apurado dessa missão, mas que a gente possa, a partir do conhecimento, como foi bem dito pelos 3 amigos que tiveram aqui conosco, através da ciência, né, que a gente possa avançar e construir um Ceará diferente. Eu me lembrava também, Célio, que a nossa bandeira do Ceará também carrega ali o farol e carrega a jangada. Então, sem dúvida, e o professor Eduardo também citou isso há pouco, nós, na estrutura de governança de economia do mar, de economia azul, nós temos aí o NEMA, mas nós temos também os estudos que foram feitos pela FIEC, pelo Ceará, pelo governo do Estado, né, o Ceará 2050, pela Prefeitura de Fortaleza, o Ceará, o Fortaleza 2040, e, como eu disse também, a Câmara Setorial de Economia do Mar, e muitas outras iniciativas que nos ajudam a conectar. Agora, no mês de junho, na Semana do Mar, o Labomar, junto com outras instituições, fazem novamente a 6ª edição da Semana do Mar. Então, de ponto em ponto, nós vamos avançando nisso. Então, aos que nos assistiram, obrigado por estarem conosco, e ao secretário Célio, professor Barros Neto e Eduardo Fontinelli, muito obrigado por estarmos juntos.
Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.